Boa noite, amados. Hoje estaremos mudando o modelo de discipulado. Ao invés de seguirmos com nosso estudo sobre maturidade, veremos algumas lições importantes da Bíblia e sua aplicação no dia de hoje. Os ensinamentos sobre maturidade voltarão em breve, com aulas presenciais. Antes, vamos ter um momento de oração, pedindo a direção de Deus. Pai amado, Pai querido, nós colocamos esta aula de hoje nas Tuas mãos, Pai. Através do Seu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, para que possamos enchê-lo com Seus ensinamentos. Ó Deus, abra nossas mentes, nosso entendimento e nos dê sabedoria para aprender cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Os ensinamentos de Jesus são maravilhosos. Gostaria de início fazer uma pergunta a todos, para despertar um momento de reflexão. Nesta pandemia que estamos vivendo, como tem sido sua experiência neste tempo de distanciamento social? Complicado, né? Vivemos tempos difíceis em que temos de ficar distantes um dos outros, principalmente daqueles mais amados, como pais, irmãos, avós, filhos, noras, genros, netos, os irmãos da igreja, pastores e pastoras, os amigos, os colegas de escola e também de trabalho, e etc. Enfim, ficamos impedidos de ir e vir. Ficamos trancados em nossas casas para evitar contágio desse vírus terrível que tem ceifado muitas vidas. O ser humano não nasceu para viver isolado. Somos feitos para viver em comunidade, para interagir um com os outros. Enfim, viver em sociedade. Esse distanciamento das pessoas e dos lugares onde tínhamos o hábito de frequentarmos tem nos deixado tristes e apreensivos. Muitos têm ficado até doentes, depressivos também. Não sabemos ao certo quando tudo voltará ao normal. Talvez o que mais temos feito ultimamente é esperar. Mas estamos esperando o quê? Que tudo volte como antes? Ou será, com tudo isso que estamos passando, estamos aprendendo e compreendendo que é necessário haver mudanças? Na Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em Romanos 5, 3, 4 diz: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. No Salmo 34, 19, vemos uma palavra de esperança onde diz: muitos são a aflição do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso quer dizer, nós não estamos livres de ter aflições. Deus já nos preveniu sobre isso, através da palavra do seu Filho Jesus Cristo. Porém, o Senhor nos livra de todas elas. Queridos, muito nesses períodos têm ficado distantes de Deus, até descrentes. A palavra de Deus, que é o Logos, palavra escrita, nos alimenta diariamente, muitas vezes tem sido colocada de lado.
A falta da nossa presença na igreja, junto aos irmãos e pastores, tem esfriado nossos corações. Como aquecê-los? Uma das coisas é estudar a Bíblia diariamente, observando relatos dos personagens que no passado mudaram suas vidas. Quando se aproximaram de Jesus, orar, ouvir louvores e louvar também ajuda a aquecer nossos corações. Vamos falar hoje de um personagem muito emblemático que mudou sua vida radicalmente. Vamos ver o que diz o texto bíblico sobre a vida dele. Está em Lucas 19, de 1 a 10. Conta a história de Zaqueu, o publicano. Publicano, naquela época, era o cobrador de impostos, aqueles que recolhiam imposto para o governo, ok? Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, quer dizer, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Essa história que acabamos de ver fala de Zaqueu, um homem muito rico e influente, pois ocupava um cargo de chefia entre os cobradores de impostos da época. Mas apesar de todo o poder e posição social que ele tinha, ele sentia que faltava algo em sua vida. Zaqueu enxergava que tudo o que possuía e a forma como vivia não preenchia seu coração, não respondia às suas reais necessidades. Podemos passar por situações da vida semelhantes ao de Zaqueu, faltando algo para nos preencher. Vejamos o que as Escrituras nos ensinam. Primeiro, ficar passando fome. Quando ficamos sem comer por algum período de tempo, seja por necessidade médica, jejum ou outro motivo, nada sacia a nossa fome que não seja comida. Zaqueu reconheceu que tudo que possuía não preenchia completamente. Sabia que tinha algo mais, algo que realmente o saciasse por inteiro. E ele sabia que Jesus poderia dar a resposta que ele buscava. Pode ser que você esteja como Zaqueu, reconhecendo que apesar de tudo que você tem ainda, as coisas não estão como você planejou um dia, ou não te saciam como você achou que fosse te saciar. Desta forma, apesar de bons planos, sonhos e conquistas alcançadas, podemos ainda estar famintos, ainda sentindo a falta de algo
na vida. Mas você sente que apesar de todo o seu esforço para vencer a vida, Jesus poderia fazer parte dos seus planos e dos seus sonhos na vida? Segundo, ficar paralisado. Sabemos que exercícios físicos são importantes para a saúde e isso adquire maior importância quando estamos em isolamento, dentro de casa sem exercitar. Muitos têm o hábito de caminhar longas distâncias pelas ruas e outras têm o hábito de ir a academias se exercitar. Hoje, não estamos podendo fazer nenhuma coisa nem outra. Nas ruas por aí, no ar, nas calçadas, em todos os lugares, o vírus está circulando e não sabemos onde está porque é invisível. Nas academias, todas fechadas, por ordem dos governantes, para que lá não se acumulem excesso de gente que possam transmitir um por outro essa virose. Mas quantos de nós, mesmo tendo a consciência disto para a nossa saúde, relutamos e damos diversas desculpas para não nos exercitar? Zaqueu não pensou no que iriam dizer dele, no que iriam pensar também dele, porque sabia que ver Jesus era importante. Então, mais do que saber disso, ele subiu em uma árvore para ver Jesus, pois era pequeno demais e a multidão não deixava que ele enxergasse Jesus. Eu fico pensando de como era Zaqueu. Provavelmente um homem tão pequeno, na faixa de 1,50 m no máximo de altura, com aquelas túnicas muito bonitas, até bordada com fios de ouro, as mãos cheias de anéis de ouros e brilhantes, e um medalhão no seu pescoço todo de ouro, com barba longa, cabelos longos. Era uma figura interessante, mas, no meu modo de ver, mais parecido com um dos anões, dos 7 anões, lá o Zangado, do que com um Brad Pitt da vida, né? Um cara bonito e de boa aparência, né? Mas o problema é de que pensamos que podemos realizar muitas coisas sem a ajuda de Deus. Por isso, nos isolamos e não nos mexemos. Mas veja o que a Bíblia diz em Isaías 55:8. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Mas você tem a consciência que precisa se mexer para sair do isolamento e viver os sonhos de Deus, que não são muito melhores e maiores que com os nossos planos? Querido Pai, querido Deus, obrigado por todas as lições maravilhosas que o Senhor nos deste através do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por todos aqueles que deixaram gravados na Bíblia por anos e anos a fio essas lições, que elas cheguem aos nossos corações de maneira suave e agradável, que possamos compreendê-las e seguir nos seus caminhos. Ó Deus amado, te agradeço por cada pessoa, por cada família que
que está me assistindo nesse momento, Senhor. Eu te peço, Senhor, proteja cada casa, cada pessoa, afaste esse vírus da nossa casa e das nossas vidas, Pai. Temos a certeza e a esperança de que em breve tudo vai passar e o Senhor vai fazer uma grande obra em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim.
Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia.